Olha, tem um número lá no livro do Apocalipse que, nossa, há séculos deixa todo mundo intrigado, que é o tal dos 144 mil. Mas e se o significado desse número for algo que quase ninguém imagina? Algo completamente diferente do que a gente costuma ouvir por aí? É que existe uma teoria bem fascinante que a gente vai explorar aqui. Ela diz que esse número não se refere a quantas pessoas vão ser salvas, sabe? Mas sim a quanto tempo a gente tem. Como se fosse um relógio profético mesmo. Então, a ideia é que os 144 mil seria, na verdade, um tipo de cronômetro de Deus, um cronômetro que estaria medindo o tempo da ação divina aqui na Terra, até o grande finale. Essa interpretação é conhecida como o relógio de Deus. E a lógica é bem interessante. Ela faz uma analogia com a criação. Pensa só, Deus trabalhou por 6 dias e descansou no 7º, né? Então, a história da humanidade teria 6.000 anos de trabalho, vamos dizer assim, antes de 1 milênio de descanso. Tá, mas de onde tiraram esse número? Bom, segundo essa teoria, a pista está lá na profecia da escravidão no Egito. A conta é a seguinte: pega os 400 anos que o povo ficou no cativeiro e multiplica por 360 dias, que é o ano profético da Bíblia. O resultado, exatamente 144 mil dias. A conexão aqui é forte, né? Se esse número marcou o fim daquela escravidão, faria sentido ele marcar o fim da nossa escravidão ao pecado, a escravidão final. Ok, mas aí vem a pergunta. Como que uma contagem de dias vira uma contagem de pessoas das 12 tribos, como está escrito no Apocalipse? A resposta, de acordo com essa teoria, não está em quais tribos são, mas sim na ordem em que elas aparecem. Olha só essa lista do Apocalipse. Ela é bem específica, e o ponto-chave está nas pontas. Começa com a tribo de Judá e termina com a de Benjamim. E para quem defende essa teoria, isso não é por acaso não. É um código. E para decifrar esse código, a teoria se baseia na divisão histórica de Israel em 2 casas. A gente tem a casa de Judá, que era formada justamente por Judá e Benjamim, e eles seriam o começo e o fim. E no meio a gente tem a casa de Israel, com as outras 10 tribos. Elas representam todo o longo período que fica entre o começo e o fim. É aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. A lista não seria uma contagem seguida, de 1 a 12. Seria, na verdade, um grande parêntese profético, quase como uma pausa no meio da história. Imagina assim, a tribo de Judá abre esse parêntese com 12 mil selados. Lá no final, a tribo de Benjamim fecha o parênteses com mais 12 mil. E tudo que está no meio são as outras 10 tribos, a casa de Israel, que juntas somam 120 mil. Elas são o recheio desse sanduíche profético. Tá, mas qual o significado disso tudo? Desse parêntese. A teoria diz que essa estrutura desenha um mapa perfeito de como o evangelho viajou pela história. Isso vira uma linha do tempo. Vamos lá. Primeiro Judá, que representa o comecinho de tudo, o evangelho chegando para o povo judeu. Depois vem o grande parêntese, a casa de Israel, que simboliza a longa era dos gentios, que é o tempo em que o foco foi para todos os outros povos do mundo. E por último, Benjamim, fechando a conta, representando o momento em que o foco volta para uma última geração de judeus lá no apagar das luzes. E essa ideia de uma era dos gentios não veio do nada não. Ela tem uma base bíblica forte. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso, que Israel passaria por um endurecimento, mas que isso seria temporário, só até que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora, vamos focar na peça final desse quebra-cabeça, Benjamim. Porque, segundo essa teoria, essa tribo é a grande chave para entender o fim dos tempos. A teoria faz um paralelo incrível com o apóstolo Paulo. Pensa bem, ele era da tribo de Benjamim. E o que aconteceu com ele? Ele perseguiu a igreja, foi cegado por uma luz e, depois de tudo isso, virou uma das maiores testemunhas. A ideia é que essa geração final, a geração de Benjamim, vai passar por um processo parecido. Rejeição, uma conversão dramática, e aí eles se tornam testemunhas-chave. E tem mais um detalhe simbólico aí. Lá no Antigo Testamento, a gente lê que o nascimento do próprio Benjamim foi bem sofrido. A mãe dele, Raquel, morreu ao dar à luz em meio a muitas dores de parto. Pois é, e essa imagem, dores de parto, é exatamente a mesma usada no livro do Apocalipse para descrever a grande tribulação. Então a teoria conecta as duas coisas, o nascimento sofrido de Benjamim lá atrás com o nascimento espiritual dessa última geração que vai surgir justamente no meio do caos mundial. Ok, então juntando todas essas peças, o que essa linha do tempo tão cheia de detalhes nos diz sobre a salvação? Qual é a conclusão? Quando é que esse relógio para de vez? E aqui vem o ponto principal.
Muitas interpretações dizem que a porta da salvação se fecha antes da grande tribulação começar. Mas essa teoria diz o exato oposto. Ela defende que a salvação continua durante a tribulação. E o último ato, o selamento da geração Benjamim, acontece bem nesse período. Então, no fim das contas, de acordo com essa visão, os 144.000 não são uma lista de chamada. São um relógio, um cronômetro que aponta para uma última colheita, que vai nascer do meio da maior das aflições, um pouquinho antes do tempo zerar de vez. Isso faz a gente pensar, né? E se o fim da história já estivesse com os dias contados, desde o começo? Fica aí a reflexão.